que é uma permissão de trabalho? Um sistema de autorização de trabalho é um processo formal usado para controlar o trabalho que é identificado como potencialmente perigoso. É também um meio de comunicação entre o local, gestão da instalação, os supervisores e operadores e aqueles que realizam um trabalho perigoso. As principais características dos sistemas de permissão de trabalho são: identificação clara de quem pode autorizar determinados trabalhos e quaisquer limites à sua autoridade, e que é responsável por especificar as precauções necessárias. Formação e instrução para emitir, utilização e fechamento da licença. Monitoramento e auditoria para assegurar que o sistema funciona como pretendido. Identificação clara dos tipos de trabalho considerados perigosos. Identificação clara e padronizada de tarefas. Avaliação de riscos. Permissão da duração da tarefa e medidas de controle de atividades suplementares ou simultâneas. Um sistema de permissão de trabalho tem por objetivo assegurar que a devida atenção é dada aos riscos de um determinado trabalho ou atividades simultâneas, ou não, no local. A permissão de trabalho pode ser gerada manualmente ou eletronicamente. A permissão é um documento detalhado que autoriza certas pessoas para realizar um trabalho específico, em um local específico, em um determinado momento, e que define as principais precauções necessárias para concluir o trabalho com segurança. Quando uma APT é necessária? Sistemas de autorização de trabalho devem ser considerados sempre que se realizar um trabalho que pode afetar adversamente a segurança do pessoal, planta ou ao meio ambiente. No entanto, os sistemas de autorização de trabalho não devem ser aplicados a todas as atividades, como a experiência tem mostrado que a sua eficácia global pode ser enfraquecida. Permissões de trabalho normalmente não são necessárias para controlar visitantes em geral, para as tarefas de manutenção de rotina no local ou em áreas não perigosas. Sistemas de autorização de trabalho são normalmente considerados para o trabalho não seja de produção, por exemplo, manutenção, reparação, inspeção, ensaio, alteração, construção, desmontagem, adaptação, modificação, limpeza e etc. Operações não rotineiras. Trabalhos em que 2 ou mais indivíduos ou grupos precisam coordenar as atividades para concluir o trabalho de forma segura. Trabalhos onde haja uma transferência de atividade e as responsabilidades de um grupo para o outro. Treinamento e competência para o pessoal envolvido. O treinamento eficaz é essencial para alcançar a qualidade e consistência no uso do sistema de autorização de trabalho. Deve haver sucessíveis níveis de formação para os envolvidos. O treinamento fornece a base para a efetiva implementação de um sistema de permissão para trabalho e dá competência aos envolvidos. O treinamento é o primeiro passo para envolvidos utilizarem uma permissão de trabalho. A contínua participação de todas as pessoas relevantes é necessária para melhorar a compreensão e propriedade do sistema. Uma vez que o treinamento tenha sido aplicado nos mais diferentes níveis, a competência deve ser avaliada por meio de uma prova e com intervalos de tempo apropriados. Papéis dos envolvidos na permissão de trabalho. As nomenclaturas e quantidade de autorizadores variam de empresa para empresa. Veja abaixo os principais envolvidos em uma sistemática de PT. Executantes. São aquelas pessoas que vão executar as atividades título da permissão de trabalho. Os executantes precisam estar incluídos na PT, serem autorizados a executarem a atividade. Estes devem conhecer os riscos, as medidas de prevenção e os procedimentos. Solicitante ou originador. É aquele que necessita da realização da atividade. Autorizador. Geralmente é o dono da área. Encarregado. Supervisor que pode autorizar a atividade a ser realizada na área de seu controle. Aprovador. O aprovador avalia as medidas de segurança, o pessoal envolvido, o tipo de atividade e concebe a aprovação final para o serviço a ser realizado. Em algumas empresas, a figura do técnico ou engenheiro de segurança entra como coemitente, fazendo com que ele faça a avaliação mais criteriosa da PT e conceba sua emissão. Geralmente, a PT é emitida em 3 vias. Cópias das autorizações para trabalho devem ser expostas no local de trabalho ou em um local perto do local de trabalho. Se isso não for possível, por exemplo, quando um trabalho é realizado em uma série de locais, a autorização deve ser mantida sob posse do líder da execução do trabalho, na sala de controle ou de autorização ou coordenação central ou principal, com cópias adicionais em quaisquer outras áreas. Além disso, uma cópia da licença deve ser mantida com a autoridade que a emitiu ou com a autoridade da área, se essa pessoa não está localizada no worksite ou na área de controle. Suspensão de permissão de trabalho. O trabalho pode às vezes ter que ser suspenso, por exemplo, se há um alarme geral, por razões operacionais, por exemplo, quando a autorização é para trabalho a quente e o fluido de processo ou de amostragem de gás possa ser aquecido ao mesmo tempo, com a possibilidade de uma liberação de uma substância perigosa, enquanto se espera por peças de reposição,
quando há uma alteração da natureza ou no âmbito do trabalho, onde há conflito com outro escopo de trabalho. É importante lembrar que uma licença suspensa permanece aprovada até que seja cancelada. Isto significa que ainda existe ou pode ter isolamentos ativos que estão sob uma APT suspensa autorizada. Avaliação. 2 avaliações devem ser feitas para a permissão de trabalho e se dividem em 2 momentos. Uma avaliação deve ser feita no ato da ocorrência da atividade que requeira PT e deve ser verificado equipe, análise de riscos, medidas de controle e aprovações. Outra avaliação deve ser feita para o sistema de PT e deve ser observado o procedimento, treinamentos, formulários e os cenários em que a atividade deva ser precedida de uma PT. Muitos acidentes ocorridos na história constataram na investigação de acidentes que o sistema de PT não foi respeitado, foi mal avaliado e sem as devidas aprovações. Podemos citar 3 acidentes históricos ocorridos na indústria de óleo e gás. Explosão do navio plataforma Cidade de São Mateus que deixou 3 mortos e 26 feridos. Não foi emitida a permissão de trabalho para os envolvidos no corte a quente em local de risco. Explosão seguida de incêndio na plataforma Piper Alpha em 1978, onde 167 pessoas morreram. Houve falha no sistema de permissão de trabalho. Explosão na estrutura de sustentação da plataforma P-36 na Bacia de Campos. 11 pessoas morreram nesse acidente. O relatório final confirmou que a PT da operadora necessitava de modificações. Os acidentes geralmente resultam de interações inadequadas entre o homem, a tarefa e o seu ambiente. Quando acidentes acontecem, fatores humanos como falha na implantação correta de procedimentos é frequentemente identificado como uma causa. Essas falhas podem ser atribuídas a uma falta de treinamento, a uma falha no entendimento do propósito de uma instrução ou uma falha na aplicação prática de sistema de permissão para trabalho.